Suplementação de qualidade é na Max Titânio Suplementos. Utilize o cupom SM e tem aquele desconto especial. Link na descrição. E aí ele chegou para mim, nesse meio tempo, ele me demitiu dessa empresa, né? E aí eu fui eu fui chamado de... E aquilo foi me dando uma raiva. Não, porque eu não tenho... Como tem... Aí eles deram um contrato na minha mão de rescisão. Eu peguei esse contrato e rasguei. Esse contrato eu joguei pro alto. Falei, então, eu fui demitido, a única empresa que fui demitido da minha vida. Mas Bruno Moraes comentou sobre e muito mais. O link do podcast completo está na descrição. Você sabe o quanto você era essencial na Integral Médica e o quanto você movimentou para ser tão essencial que o Felipe, quando tirou você, ele deu um jeito de colocar você na Lander Fit pra não permitir que você fosse publicado. Porque ele sabia que a Lander Fit, mano, o concorrente direto dele. Então ele já manipulou as coisas ali pra você sair da Integral e direto pra Lander Fit. Porque na Lander Fit, ele meio que conseguiria colocar você numa geladeira dentro do mercado. Porque se você sai da Integral e vai pra uma Max Titânio na época, ou vai pra uma Growth na época, é estrago, não. Porque o que você tá fazendo, ninguém faz. É isso aí, então. Entendeu, cara? Você entendeu? Então, assim, eu não vou falar quem é, por respeito a essa pessoa, se é homem, se é mulher, mas essa pessoa, ela teve diretamente inserida nessa época, onde tudo aconteceu, onde eu estava fazendo presença VIP pela essa empresa, quinta, sexta, sábado e domingo, eu não tinha vida. E todo mundo sabe que para fazer presença VIP, a empresa tem que vender muito, porque ela tem que comprar X de suplemento para te levar para tal lugar. E aí, um gestor de marketing e CEO, CMO dessa empresa, ficou extremamente incomodado, porque o problema, o foda desse meio, desculpa o termo de falar, é o ego, mano. Quando o ego passa o ser humano, é onde tudo acontece. O problema desse meio não é só o cara ter um físico, é o cara achar que ele é o foda, é achar que ele é melhor do que as pessoas, ele achar que ele é superior a alguém que trabalha. Então, meu irmão, eu sempre trabalhei para ter as minhas coisas. Isso incomodava eu ganhar 2, 3, 4, 5 vezes mais o que o cara ganhava para ser um CMO de uma empresa. Então ele mexeu os pauzinhos dele para me mandar embora. Aí foi quando o Felipe Bragança, nada contra o Felipe Bragança, nada contra ele, mas ele foi induzido a isso, entendeu? E ele falou assim, tá, cara, então a gente vai tirar o Bruno. Então eu vou colocar o Bruno na Lander Fit, que foi uma empresa que eu criei. Olha que louco. Eu criei a Lander Fit há um tempo atrás. Por quê? Porque a Landerlan queria patrocinar atletas. Ela não podia patrocinar porque era um laboratório de ergogênicos, mas é um laboratório legal, era uma indústria. Mas aí o Lalo me pediu, Bruno, como é que eu posso fazer para patrocinar eventos? Falei, calma aí, vamos criar uma suplementação? Vamos fazer a Lander Nutrition? Pô, excelente ideia. E aí ele começou a trabalhar em cima disso. Eu fui para a Flórida, isso aí eu tenho vídeos. Até hoje, se vocês voltarem, eu tenho no meu Instagram vídeos lá atrás, eu trabalhando na parte de formulação, eu com o Caran. O Caran é um dos grandes fabricantes nos Estados Unidos. Tive em Miami com ele também, que ele produz para Gaspari Nutrition, ele produz para Damatais, ele produz para Labrada, ele produz para todas essas grandes empresas. Então, eu tive a oportunidade de conhecer grandes caras desse meio. Eu almocei, tomei café com Gaspari, ele falando sobre a nutrição. Então, eu peguei um know-how, uma expertise nesse meio que poucas pessoas enxergam e veem. Quando eu digo que o atleta ou o influenciador, ele não pode ser só influenciador, ele tem que estar vivendo direto essa vida, ele tem que estar inserido diretamente. Isso incomoda, meu velho. Sabe por quê? A gente era visto como burro de carga. E quando alguém vê um influenciador, um atleta que na época eu competia, fazendo acontecer, mexendo em coisas que poderia tomar o cargo dele, que eu nunca quis isso na minha vida, de forma nenhuma, ele começou a trabalhar dessa maneira. E aí eu fui criando essa suplementação, só que nunca ia brigar com uma grande empresa no Brasil, porque estava começando agora. E a esposa do Lalo falou, não, vamos fazer Lander Fit, porque lá o Fit é mais forte do que o Nutrition aqui no Brasil. Ah, então beleza, tranquilo. A gente começou a patrocinar eventos, a Landerlan começou a entrar com o L dela, e aí ele chegou para mim, nesse meio tempo, ele me demitiu dessa empresa. Né? E aí eu fui falar de Deus nessa reunião, eu fui chamado de fanático religioso. E aquilo foi me dando uma raiva. Não, porque não tem que entrar Deus nessa história. Como não tem que entrar Deus, pô? Deus está em tudo, cacete. Deus está em tudo na minha vida, está em tudo que está acontecendo aqui agora. E se eu não tiver que falar de Deus, se tiverem que impedir a minha voz para falar de Deus, eu não quero nunca estar pisando mais nesse lugar. Aí eles deram um contrato na minha mão de rescisão. Eu peguei esse contrato e rasguei.
esse contrato eu joguei pro alto. Falei, meu irmão, para mim papel não quer dizer nada. Eu nunca mais piso nessa empresa enquanto essas pessoas estiverem aqui. Nada contra o doutor Felipe Bragança, nada contra o Bragança. Eu tenho uma admiração muito grande pelo doutor Felipe Bragança, pelo Bragança, mas ele foi induzido na época a isso. Então, eu fui demitido, a única empresa que fui demitido da minha vida. Mas as coisas, cara, e Deus conspira de uma maneira, Deus faz as coisas acontecerem de uma maneira para que tudo se encaixe e tudo caia no lugar certo. Então, eu fui caindo nessa empresa para depois vindo para as outras, onde eu fui para a Black School. Eu fiz um trabalho na Black School onde o e-commerce bateu recorde de vendas. Eu lembro do Marcelo Bella chegar para... O Marcelo Bella fazer todas as propagandas da empresa. Falar, Marcelo, me dá uma oportunidade de fazer um criativo. Deixa eu mostrar para você que eu sou capaz de bater o recorde de vendas. Deixa eu fazer a minha linha de pré-treino. E aí, ele me deu essa oportunidade, eu fiz o criativo vendeu pra cacete, a gente bateu meta no e-commerce, foi um dos suplementos mais vendidos do e-commerce, como nunca bateu meta na vida, e ele falou, Bruno, começa a assumir isso a partir de agora. Então, as coisas conspiram para que isso vá acontecendo. E eu cheguei na Soldier com esse know-how de poder... Eu estou fazendo agora um pré-treino, formulando um pré-treino que vai ser o pré-treino mais forte do Brasil. Tá? E eu não digo isso da boca para fora, não. Tá? Ele vai ser um pré-treino relativamente gringo, onde as pessoas vão tomar. Eu ganhei um pré-treino da Black School de presente, o pré-combat. Quando o Marcelo Bella me deu esse presente, eu não pude levar, estava a minha assinatura. Eu não pude negar porque foi um presente. Mas eu cheguei para ele e falei assim, Marcelo, a gente tem uns 10 ou 15 pré-treinos na linha. E eu de verdade, cara, eu não vou propagar nem divulgar esse pré-treino, porque não é um pré-treino que eu use. Eu não estou falando que esse pré-treino seja um pré-treino ruim. Não, ele é um bom pré-treino. Mas, na minha opinião, ele poderia ser um pré-treino muito melhor. Como, por exemplo, o Bunny Crusher, na época era do Eduardo Correia, que era o que eu usava. Eu falei, eu queria fazer uma formulação próximo disso, mas com algumas mudanças que eu acho legal. Ah, então a gente vai fazer isso no futuro. E eu nunca divulguei o meu pré-treino. E eu nunca tive cupom promocional, porque eu não trabalho com cupom promocional. Eu sou metrificado por crescimento de empresa. E aí, quando foi ver, o pré-treino foi vendido pra caramba, bateu meta, porque as pessoas digitavam o nome Bruno. Só isso, sem eu divulgar cupom. Eu nunca tive cupom. Mas eu nunca divulguei esse pré-treino. Por quê? Porque não era um pré-treino que eu usava. Se eu quisesse dinheiro, eu estaria divulgando para tudo quanto é lugar, porque eu ganhava royalty em cima disso. Mas não, eu falei, eu não vou fazer isso, eu não vou propagar mentira. Assim como você está usando uma camisa de uma empresa que eu comecei há 20 anos atrás, que essa empresa, você está com essa camisa hoje, eu tenho certeza que você comprou essa camisa há muito tempo, e ela está com a mesma qualidade, eu tenho certeza que você vai comprar esse pré-treino da Soldier, e vai falar assim, pô, a Soldier é foda. Não é o Bruno é foda, não. Tá? Porque nenhuma empresa pode se tornar refém de um influenciador. Um influenciador, um gestor de empresa, ele tem que fazer assim, a carruagem andar, e o dia que ele tiver que ir para uma outra empresa, aquilo tem que continuar andando. Ela não pode se tornar refém de um influenciador. Mas um dia você sair da empresa e falar assim, obrigado por tudo, e aquilo que você deixou lá, você deixou como plano futuro, como projeto para sempre naquela empresa. Então, esse pré-treino que eu estou formulando agora, vocês vão ver e vocês vão dar o aval de vocês e vocês vão falar, caramba, meu irmão, a Soldier é foda. Porque realmente ela está fazendo coisas pensando no público. E detalhe, um pré-treino gringo, entre aspas, mas com preço surreal. Então, esse era o meu propósito. Por que você tem que ir para a Soldier? Eu falei, caramba, velho, tudo que eu quero na minha vida, eu vou ganhar royalty em cima disso? Vou. Tem minha assinatura no pré-treino? Tem. É um pré-treino foda? É. É uma empresa foda? É. É um CEO foda? É. São projetos que vão acontecer de maneira incrível. E são. Falei, caraca, caiu no meu colo, é agora, vamos embora. Vamos partir para a guerra. E foi isso que aconteceu, cara. Assim como aconteceu, por exemplo, com o Ramon. Um exemplo disso. O Ramon, cara, eu acredito que, por exemplo, uma das falhas dele há pouco tempo atrás de ter perdido um pouco do reinado dele, mas eu acredito que ele vai voltar com tudo isso, é até